Fala, meus queridos. Aqui que fala é o professor André Lima. Vou estar com vocês na disciplina de Química. Sejam todos bem-vindos, tá certo? Pessoal, a Química do segundo ano, ela é a química que mais envolve matemática, tá? Então, a parte mais de cálculo, essa parte mais de conhecimento, é a parte da físico-química. No livro didático de vocês é volume 2, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, a influência da energia em processos químicos. A gente vai estar vendo a influência da quantidade das substâncias nas reações químicas, a velocidade das reações. Então, a gente vai estar pegando conceitos físicos e unindo a conceitos químicos para entender esses fenômenos, esses processos, tá? Então, eu sempre digo que a química mais trabalhosa que tem do ensino médio é a química do segundo ano. Portanto, vocês precisam prestar bastante atenção, tá? Não fique com nenhuma dúvida, não carregue consigo essa dúvida. Liberte-se dela. Assistindo a aula, se ficou alguma dúvida, faça uma pergunta, né? Interaja, pergunte, participe, vai ser bastante importante. A participação também é muito importante, porque esse ano também será cobrado a frequência de vocês, participação, tá? Então, vocês têm que estar o tempo todo ali, estar atento, né? Quando começar a sair a frequência para vocês assinarem, assinar o nome de vocês para vocês não perderem um dia de aula. Tudo bem? Bem, eu vou estar postando para vocês esses vídeos, tá? Vou estar baixando o vídeo no grupo e também o link no YouTube. E conforme o assunto for desenvolvendo, aí eu vou lançando as atividades, tá? Então não se preocupem que quando for ter a atividade, eu vou avisando a vocês. Olha, tem atividade, tem exercício, eu vou colocando lá no grupo todas essas aí, tá bom? A gente vai estar inicialmente trabalhando aqui no WhatsApp, no grupo de vocês, mas aí, assim que se estabilizar melhor esse início de ano, né, começar a acomodar os alunos direitinho nos grupos e tal, nós vamos abrir as turmas no Classroom. Então fique atento também. Se vocês já receberam já um e-mail institucional, porque a gente vai abrir as turmas virtuais para poder começar já a compartilhar os materiais, tá certo? Então vamos lá, bora começar. O nosso primeiro assunto que a gente vai começar a ver já a partir de hoje é o assunto de soluções, tá? Bora ver aqui com uma solução. Soluções são misturas homogêneas, ou seja, aquela que apresenta apenas uma única fase. Então, quando eu falar em mistura, eu vou estar falando da união de duas ou mais substâncias diferentes. Por exemplo, água e sal. O sal, ele é solúvel na água. Então, eu coloco o sal na água, ele se dissolve. Vai formar uma mistura homogênea. Por que homogênea? Porque eu vejo apenas a água. O sal, eu não vou ver mais o sal. Ele vai se dissolver. Então, essa mistura de água e sal dissolvido é uma solução. Ela vai ser uma solução, tá? Quando eu preparo o cafezinho, quando eu faço lá com o café, vou fazer aquela filtração e vai ficar apenas o extrato do café sem a borra, é uma solução, porque é uma mistura de várias substâncias ali. E eu não consigo ver as fases. Eu vejo apenas o café pronto, tá certo? Agora, água e óleo, por exemplo. Água e óleo é uma mistura heterogênea. Não é solução. Eu consigo perceber mais do que uma fase. Então, solução, na química, a solução é uma mistura homogênea. O ar atmosférico é uma mistura de vários gases e você não consegue perceber onde eles estão, né? O ar ele é incolor, inodoro, enfim, então você não consegue perceber. Mas no ar tem várias substâncias, então é uma solução. Água e sal dissolvido é uma solução. Uma peça de uma joia de ouro 18 quilates. O ouro sozinho, por si só, ele é muito maleável. Então, se fosse feita uma joia só com o ouro, ela poderia se quebrar, arrebentar, amassar muito facilmente. Então, para poder dar maior resistência a essa joia, o ouro ele é misturado a outros metais, como o cobre, como o zinco, por exemplo. Tá? Então, você vai ter classificação. Tem ouro 18 quilates, tem ouro 24 quilates. Então, essa numeração é de acordo com a porcentagem de ouro que tem nessa mistura. E quando você olha uma joia de ouro, você vê apenas lá o ouro. Tu não consegue enxergar o cobre, tu não consegue enxergar o zinco, apesar de estar lá dentro. Então, é uma mistura homogênea, portanto, é uma solução. Tá certo?
Então, soluções são misturas homogêneas, tá? Misturas homogêneas são soluções. Quando eu falar mistura, uma solução aquosa, é porque essa mistura foi feita na água. Eu tenho uma solução aquosa de cloreto de sódio. O que é uma solução aquosa? Porque a mistura homogênea foi feita na água. O que é cloreto de sódio? É sal de cozinha. Então, esse título pomposo, né, bonito, solução aquosa de cloreto de sódio, nada mais é do que sal na água. Pronto, acabou. É sal e água. A solução ela é formada por pelo menos duas partes. Uma parte que é dispersa, a outra parte que é o dispersante. No caso de sal e água, o sal ele é dissolvido, a água é o solvente, tá? Aquilo que é dissolvido, nós vamos chamar de soluto. E nas fórmulas que a gente vai precisar indicar que é soluto, vamos colocar o índice 1. E a água é o solvente, é o que vai dissolver. O solvente, ele é identificado pelo índice 2. Então, nas fórmulas químicas, se houver alguma grandeza relacionada a solvente, ele vai ter que vir lá com o índice 2, tá? E a solução, que é o resultado da mistura, não vem com índice nenhum. Se vem número 1, é para soluto. Se vem número 2, é para solvente. Se não tem número, aí é para solução. Por exemplo, a massa da solução, a massa total da mistura, é igual a M1 mais M2, tá? A massa seria um M, massa, sem índice nenhum, porque é solução. M1, massa do soluto. M2, massa solvente. Então, vai ser essa somatória, essa união aí, tá bom? Ok? Classificação das soluções. Primeira, quanto à fase de agregação. A solução pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser gasosa. Quem vai comandar essa classificação aí é o solvente. Se o solvente for sólido, a solução é sólida. Se o solvente for líquido, a solução é líquida. Se o solvente for gasoso, a solução é gasosa. Por exemplo, o ar atmosférico. Boa parte da atmosfera é composta por gás e nitrogênio. Como ele vai estar em maior quantidade, então ele vai ser o solvente, tá? Ele vai ser o solvente. Aqueles gases que vai estar em menor quantidade vai estar disperso no gás de nitrogênio. Então, quer dizer que esses outros gases são o soluto. Se o solvente é gasoso, a solução ela é gasosa. Na mistura de água e sal, a água é o solvente, é o que vai dissolver. Na verdade, quando tiver água, ela sempre vai ser solvente, tá? A água é um solvente universal. O sal, mesmo sendo sólido, mas no final o resultado é uma solução líquida, tá? No ouro, por exemplo, ouro 18 quilates, 75% é de ouro. Sei lá, uns 15 de cobre e 10 de zinco, por exemplo, tá? Aí, então, você vai ter esses outros metais dissolvidos no ouro. Vai estar ali misturado no ouro. Como o solvente é sólido, a solução também será sólida. Então, quanto à fase de agregação, quem comanda essa classificação aí é o solvente. Agora, quanto à natureza do soluto, a solução pode ser molecular ou uma solução iônica. Quem comanda essa classificação aí é o soluto. Se o soluto ele é molecular, ou seja, se ele é formado por compostos de ligação covalentes, que não sofrem ionização, vai ser uma solução molecular. Se o soluto for um composto iônico, vai ter uma solução iônica. Esses compostos iônicos, quando formam uma solução, quando são misturados na água, vai sofrer um processo chamado de dissociação. As cargas se separam, vai ficar uma carga positiva e uma carga negativa. E a presença dessas cargas na solução vai fazer com que essa solução consiga conduzir corrente elétrica, tá? Por exemplo, a água pura, sem nada dentro dela, só apenas água, é um mau condutor de eletricidade. Mas se eu tomar um banho, estou molhado, pegar na tomada, eu vou pegar um choque. Sim, porque essa água que eu estou recebendo na tua casa, ela não é pura. É uma água potável, é uma água tratada. E para fazer o tratamento da água, eles adicionam sais dentro dessa água. Então, quando você tem sais dentro da água, que você tem essa solução, aí ela é uma boa condutora de eletricidade, justamente porque esses sais
vão estar promovendo essas cargas elétricas, tá certo? Aí, quando ela faz isso, quando a solução ela é capaz de conduzir corrente elétrica, a gente vai chamar de solução eletrolítica, tá? Um exemplo aí que a gente vai colocar, vamos supor, tem experimentos que a gente faz, que vai colocar os fios elétricos dentro dessa solução e ela vai acender a lâmpada. Isso não ocorre com todos. Se tu fizer uma mistura de água e açúcar, ele não vai acender a lâmpada, porque o açúcar não sofre uma dissociação, ele não quebra a molécula dele, não vai formar cargas elétricas. Então, na mistura de água e açúcar, não vai dissociar, não vai acender a lâmpada, tá? A outra classificação é quanto à saturação. Você tem que ficar ligado aqui, pessoal, porque isso aqui é muito detalhezinhos, tá? E também é bastante cobrado no Enem. Bem, isso é o seguinte. Uma solução insaturada. A quantidade de soluto dissolvida está abaixo do limite que o solvente suporta, que ele consegue dissolver. Esse limite aqui que foi falado é chamado de coeficiente de solubilidade. É o quanto de soluto pode ser dissolvido em determinada massa ou volume de solvente a uma temperatura. Por exemplo, aqui embaixo na tela de vocês está colocado o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, tá? Que é 357 gramas de sal que pode ser dissolvido a cada 1000 gramas de água, a cada 1 litro de água. Então, se eu tenho 1 litro de água, a massa máxima de sal que eu posso dissolver é 357 gramas. Se eu colocar além disso, já começa a acumular sal no fundo do recipiente, ele já não vai ser mais dissolvido. Igual aquela situação, quando a gente começa a adoçar um suco, por exemplo, começa a colocar açúcar e de repente fica aquela camada de açúcar no fundo, é a mesma coisa. Então, no início ele vai dissolvendo, mas com o tempo ele acumula e não dissolve mais, tá? Pode agitar, pode mexer, que não vai mais dissolver, porque já ultrapassou o coeficiente de solubilidade, tá? Isso aqui, esse parâmetro, é para essa temperatura de 0 graus Celsius. Se eu aumento a temperatura, se eu elevo a temperatura, eu vou também aumentar o coeficiente de solubilidade. Quanto mais quente, mais ele vai conseguir dissolver o soluto, tá? Então, elevar a temperatura também vai elevar o coeficiente de solubilidade. Beleza, então fica isso em mente. 1 litro de água consegue dissolver no máximo 357 gramas de sal. Aí eu tenho aqui meu becker, eu tenho aqui meu recipiente. Vamos imaginar que vamos colocar água dentro dele, tá? Eu tenho aqui 1 litro de água nessa temperatura aí do sistema. Aí eu vou acrescentar aqui dentro 100 gramas de sal. O que vai acontecer com esse sal dentro dessa água? Ele consegue ser dissolvido? Sim, consegue, porque 1 litro de água consegue dissolver no máximo 357 gramas de sal, tá? Então, 100 gramas ele dissolve de boa, tranquilamente. Então, esses 100 gramas vai ser completamente dissolvido, tá? Mas aí, se não for 100 gramas, se for 300 gramas, vou colocar 300 gramas aqui dentro. Ele vai conseguir dissolver? Vai, porque o limite que ele consegue dissolver é 357 gramas, é o limite que ele consegue dissolver. 300 ele dissolve de boa, tá? Ele consegue dissolver. Como nesse caso a massa dissolvida está abaixo do limite, a solução ainda está insaturada, tá? Ainda está insaturada, tudo bem? Beleza, aí vai ser o seguinte, aqui está abaixo do limite, mas está bem perto do limite, não é isso? Se a quantidade de soluto dissolvida for igual ao limite que a solução consegue dissolver, que o solvente consegue dissolver, a solução vai ficar saturada. Então, quando chega no limite, a solução fica saturada. A gente até usa nosso termo para isso, né? Usa esse termo para indicar isso. Eu estou saturado. Eu estou saturado. O que é? Eu estou no limite. Tá? Eu estou no limite, tá certo? Então, como é que é uma solução saturada? Se eu colocar dentro aqui dessa solução 357 gramas de sal, ele vai dissolver? Vai, porque ele consegue dissolver 357 gramas de sal, tá? Qual é a massa dissolvida? 357. Qual é o limite? 357. Então, a massa dissolvida está no limite que ele suporta, que ele consegue dissolver. Então, aí a solução ela está saturada,
tá? Ela está no limite, ela está saturada. Tá claro? Tudo bem? Vamos lá, bora imaginar o seguinte. Se eu colocar aqui dentro desse recipiente 377 gramas de sal, o que ocorre? Qual é o limite que ela consegue dissolver? 357 e não 377. Ou seja, dessa massa que foi acrescentada, 357 vai ser dissolvida e uma parte vai ficar lá no fundo. Uma outra parte ela não consegue ser dissolvida, tá? Essa parte que está lá no fundo, que nesse caso vai ser 20 gramas, é o que ele não vai conseguir dissolver, nós vamos chamar de corpo de fundo, tá? Então, você colocou uma quantidade além do limite, não dissolveu, formou um corpo de fundo. Mas aí a pergunta é, qual é a quantidade que está dissolvida? 357, tá? Qual é o limite? 357. Então, aqui nessa situação, ela está saturada com corpo de fundo, tá? Ela está saturada com corpo de fundo. Tá claro isso aí? Tudo bem? Beleza. E temos mais uma outra situação. Nós temos a situação das soluções supersaturadas. A quantidade dissolvida está além do limite que o solvente consegue dissolver, tá? A quantidade dissolvida está além. Como é que a gente vai conseguir ultrapassar o limite do solvente? Primeira coisa que vamos ter que fazer é aquecer essa solução. Lembra que eu falei um pouquinho lá anteriormente? Quando você aquece, quando você eleva a temperatura, você vai aumentar o limite que ele consegue dissolver, tá certo? Então, esse corpo de fundo aí, ele vai ser dissolvido. Elevou a temperatura, elevou o coeficiente de solubilidade, elevou o limite que o solvente consegue dissolver, e o soluto, esse corpo de fundo, ele é dissolvido, tá bom? Então aí a solução ou volta para saturada ou para insaturada, dependendo da temperatura que ele chegou e dependendo do novo limite. Agora a questão é a seguinte, olha, imagine que a gente vai apagar o fogo e vai deixar esse sistema aí em repouso absoluto, não vai mexer nele. E vai deixar ele esfriar. Então, vamos supor que a temperatura chegou lá em 50. Aí veio 40, 30, 20, 10. A temperatura, com o tempo, vai diminuindo a temperatura, vai resfriando. E vamos supor que ele chegou de volta no zero. Se eu deixar ele em repouso, vai permanecer dissolvido toda aquela massa que eu tinha colocado inicialmente. Vamos lá, agora, imagina lá, chegou no zero. Qual é a quantidade que eu tenho dissolvida? 377 gramas. E qual é o limite que ele consegue dissolver em 0 graus? 357 gramas. Ou seja, está dissolvida uma massa maior do que o limite do que ela consegue suportar. Tá? Então, nesse caso, como está dissolvido além daquilo que ele consegue, a gente vai dizer que esta solução está supersaturada. Tá? Essa solução supersaturada é uma solução instável. Se você perturbar ela, se você mexer nela, ou se você pegar um grão do soluto e colocar lá dentro, todo aquele que está dissolvido além, ele volta para corpo de fundo. Tá? Ele vai reaparecer, toda aquela massa que tinha sido dissolvida vai reaparecer como corpo de fundo. Tá? Então, dessas três soluções, a supersaturada ela é instável. Qualquer perturbação, ou se você acrescentar um grãozinho a mais, já vai voltar para saturado com corpo de fundo. Tudo bem? Vamos lá. Concentração. Quanto à concentração? A solução pode ser diluída ou pode ser concentrada. Essa questão da concentração, ela é um parâmetro, na verdade, difícil de ser determinado, porque essa concentração ela é muito mais por comparação. E como era muito difícil você determinar isso, eles fecharam um parâmetro. Tá? Ficou assim, solução diluída, a concentração de soluto na solução é menor ou igual a 0,1 mol por litro. Vocês vão entender lá na frente o que é esse mol por litro aí, tá bom? E a solução ela é concentrada quando você tiver uma concentração maior que o 0,1 mol por litro. Então, por exemplo, nas casas que vendem açaí, quando o cara vai comprar açaí, geralmente tem açaí com preços variados. Olha aqui essa placa que está colocada na tela de vocês.
Açaí do médio, 18. Açaí do grosso, 25. Açaí papa, 30. Tá? Então aí, a diferença que a gente vai falar que é grosso, fino, é justamente isso. Aquele que é mais concentrado do açaí, aquele que tem pouca água, eles colocavam mesmo para poder tirar um pouco daquela polpa, que é a papa, né? Ele é mais caro. E aquele que é mais fino, tá? Aquele que é mais fino, aquele que é a lavagem do caroço, é o mais barato, é o mais diluído. Quanto mais solvente, quanto mais água, mais diluído ele vai estar. Então é isso que eu estou falando. Geralmente a gente vai determinar quem é concentrado, quem é diluído por comparação, tá? A gente vai estar comparando. Ah, eu quero preparar um cafezinho, por exemplo. Um café solúvel, aquele café que basta colocar na água que ele se dissolve e pronto, tá feito. Imagina que eu peguei uma xícara de água quente e eu coloquei 3 colheres de sopa de café lá dentro. Caramba, é café pra caramba. Esse café vai ficar muito forte, não é isso? Um café forte, um café amargo, tá? Ah, tá muito forte. Como é que eu faço para melhorar? Eu acrescento mais água. Vou colocar em outro recipiente maior, colocar mais água para ele ficar mais fraco, para diluir esse café. Então, no caso do café, a gente fala café forte, café fraco, que na verdade é concentrado e diluído, tá? Quanto maior a quantidade de soluto, maior a concentração, quanto menor a quantidade, menor a concentração. Beleza? Curvas de solubilidade. Agora sim vem lá o conceito de coeficiente de solubilidade. Esse coeficiente, ele é a relação entre a maior massa que pode ser dissolvida dessa substância em uma determinada porção de solvente a uma certa temperatura. Aquilo que eu falei, é o limite dissoluto que determinada massa, volume de solvente, consegue dissolver a uma temperatura. Se for em soluções gasosas, aí também vai ter influência da pressão. Tá? Quando envolver gás, aí entra a pressão também, tá certo? Então aqui, por exemplo, coeficiente de solubilidade do sal de cozinha é 357 gramas por 1.000 gramas de água a 0 graus Celsius. Interpretação. Se em T igual a 0 graus Celsius, é possível afirmar que 1.000 gramas de água dissolve no máximo 357 gramas de sal. 357 gramas para 1.000 gramas de água. E se eu tiver apenas 500 gramas de água? Eu vou conseguir dissolver 357? Não. Se eu reduzir o solvente pela metade, o soluto também vai ter que ser reduzido pela metade. Então, o que ele vai conseguir dissolver é 178,5 gramas. Se eu dobrar a quantidade de solvente, vai dobrar a capacidade de dissolver soluto, tá? Então, sempre vai ser proporcional. Sempre será proporcional. Tudo bem? Gráfico de solubilidade. Tá? Solubilidade endotérmica, exotérmica e atérmica. Nós temos aí o seguinte, vocês vão ter esses diagramas, pessoal, e vocês precisam ter essa habilidade de ler informações em gráfico. Isso é uma das habilidades cobradas pelo Enem, tá? Fazer leitura de gráficos, tabelas, infográficos, enfim. Então, nós temos aqui dois eixos. O eixo que está mais na esquerda, apontando para cima, é o coeficiente de solubilidade, é o máximo que o sorvete consegue dissolver. E o eixo que está na horizontal, apontando para a direita, é a temperatura. Para onde ele está apontando é a ordem crescente, ou seja, para a direita cresce, para a esquerda diminui a temperatura. Para cima aumenta o coeficiente, para baixo diminui o coeficiente de solubilidade. Então, bora ver lá. A curva X é esse traço azul. Com uma temperatura baixa, o coeficiente de solubilidade é baixo. À medida que a temperatura está elevando, a linha está subindo também, ou seja, vai subir também o coeficiente de solubilidade. Quanto maior a temperatura, mais solúvel vai se tornar. No caso, mais soluto ele consegue dissolver, tá? Então, a gente vai dizer que essa curva ascendente é uma curva endotérmica, solubilidade endotérmica, porque quando eleva a temperatura, eu também vou elevar a solubilidade. A curva Z, que é essa curva laranja, que vem lá do alto e vai para baixo. Esses são poucos casos, tá? Isso aí, na verdade, são algumas exceções, não é a maioria, tá? Ocorre o quê? Em temperatura baixa, a solubilidade está lá no alto. Ele consegue dissolver um monte de soluto.
Conforme vai aquecendo, ele vai diminuir a solubilidade. A solubilidade vai caindo. Mas como eu disse, isso aí é uma exceção, não é a maioria das substâncias. Essa curva que parte do alto e vai para baixo é uma curva descendente. Na curva descendente, a solubilidade é exotérmica. Para se dissolver, ela precisa perder calor, tá? De novo, endotérmica, o endo significa para dentro, térmico significa calor. Então, endotérmica é quando ele absorve calor. Exotérmica, exo significa para fora, térmica é calor. Então, exotérmica é calor para fora, é quando ele perde calor, tá bom? E temos uma curva constante, que é essa curva Y de vermelho. Veja que você pode aumentar a temperatura, você pode diminuir a temperatura, que não vai variar a solubilidade. Ela é constante, ela nem sobe e nem desce. Aí, nesse caso aí, ela é atérmica, independente da temperatura, tá? Tu pode aumentar, pode diminuir a temperatura, que não vai interferir na solubilidade. Então, curvas ascendente, solubilidade endotérmica, precisa absorver calor. Curva descendente, são solubilidades exotérmicas, tem que perder calor. E a curva constante é a solubilidade atérmica, ela é independente do calor, tá? Independente da temperatura, tudo bem? Isso aqui vai ser interessante, vai vir muitas questões, no próprio Enem também já caiu questões envolvendo essa análise aqui. Soluções insaturadas, saturadas, supersaturadas, no gráfico de solubilidade. Bem, veja que eu tenho aqui uma curva ascendente, ela está subindo. É uma solubilidade endotérmica. Com o calor, ele vai aumentar a solubilidade dele. Veja que os eixos continuam iguais, tá? Aí nós temos o seguinte, o ponto A. O ponto A está na temperatura 60 graus, basta olhar para baixo. Pega do ponto A e vai descendo até tocar o eixo da temperatura 60 graus. Nessa temperatura, ele consegue dissolver 45 gramas do A, da substância, nesse ponto A. Em 60 graus, dissolve 45 gramas. Quando esse ponto está exatamente em cima da curva, a gente vai dizer que a solução está saturada, tá? Quando está exatamente em cima da curva, ela está saturada. O ponto B. O ponto B, a massa, bora pegar aqui, olha, vamos para a esquerda até tocar o eixo. A massa é 20 gramas. E para baixo a temperatura, 60 graus. Quer dizer que esse ponto B, você tem 20 gramas dissolvido em 60 graus. Mas aí você já sabe que em 60 graus ele consegue dissolver 45. E o cara colocou só 20. Ou seja, a massa dissolvida está abaixo daquilo que ele consegue dissolver. Então, quando esse ponto está abaixo da curva, a gente vai dizer que a solução está insaturada. A massa dissolvida está abaixo daquele limite que ele consegue dissolver. O ponto C. O ponto C, a massa é 45 gramas, mas ele está na temperatura de 30 graus. Nessa temperatura de 30 graus, você indo lá para a curva, subindo até a curva, e depois vai para a massa, o máximo que ele consegue dissolver é 20 gramas. Em 30 graus, ele só consegue dissolver no máximo 20 gramas. E aí está dissolvido 45 gramas. Está dissolvido além do limite. E quando está dissolvido além do limite, para aquela temperatura, a gente vai dizer que essa solução está supersaturada. Então, o ponto em cima da curva é de uma solução saturada, um ponto abaixo da curva é insaturada e um ponto acima da curva é de uma solução supersaturada. Tá entendido? Tá? Então, ele vai colocar para vocês alguns pontos e vocês vão ter que analisar de acordo com essas análises aí. Tá? Eu vou fazer com vocês aqui um exemplo para a gente encerrar essa nossa discussão da aula de hoje. Tá? Depois disso, acaba a aula e mais à frente, com o próximo conteúdo, já vem uma atividade, tá bom? Então, assim, olha, primeira questão, observe o gráfico a seguir. Tá aqui um gráfico com várias curvas de solubilidade, tá? Ele até separou por cores. A pergunta é, assinale a solução que apresenta a maior massa de soluto em 100 gramas de água. Vejam que esse gráfico aqui, olhando esse eixo da solubilidade, ele é todo para 100 gramas. Então, todo já está fechado em 100 gramas.
Agora ele vai me dar a solução em determinadas temperaturas. Eu vou ter que ver o quanto tem dissolvida dissoluto nessas temperaturas. E aquele que tiver maior massa vai ser minha resposta. Tá? O que ele quer? Ele assinale a solução que apresenta maior massa. Pronto. Então, bora ver lá. Na letra A, ele fala solução saturada de NaCl a 100 graus Celsius. Quando ele fala solução saturada, quer dizer que o meu ponto tem que estar em cima da curva. Não pode ser abaixo e nem acima. Abaixo é insaturada, acima é supersaturada. Então tem que estar em cima da curva, a 100 graus Celsius. Então vamos lá, NaCl. Bora localizar o NaCl nas curvas. Pronto, é a curva azul. O NaCl é a curva azul, tá? A outra coisa que eu tenho que localizar agora é 100 graus Celsius, tá? Ele quer a 100 graus Celsius. Tá aqui no finalzinho do eixo da temperatura, tá? Então agora eu vou subir esses 100 graus até tocar no NaCl e agora tocar lá na solubilidade, na massa, tá? Então sobe até o NaCl e vai para a esquerda até tocar a solubilidade. Qual massa aqui deu aí? Deu 50 gramas, não é isso? Então, essa é a massa da solução saturada na letra A. A gente vai ter que fazer a mesma análise para a letra B, C, D e E, tá? Então, vamos lá, letra B. Bora apagar isso aqui. Letra B. Solução saturada de KCl. De novo, solução saturada tem que ser em cima da curva, em cima da ponta, tá? Bora encontrar KCl. Tá ali o KCl. É a curva verde. Agora, bora encontrar a temperatura de 50 graus. Tá aqui, olha, bem aqui no meio, no eixo da temperatura. Então, nessa temperatura, eu vou subir até tocar a curva verde. Aí eu vou para a esquerda para ver qual foi a massa, tá bom? Então, vamos lá. Sobe e vai para a esquerda. Vamos lá, pessoal. Qual deu massa que deu lá? Deu a massa de 50 gramas também. Deu igual. E a questão, ele quer saber qual é a maior massa, não é isso? Por enquanto, deu igual. Letra C. Solução saturada do NaNO3. Bora procurar NaNO3 no gráfico. Tá lá no topo, é a linha laranja, a linha vermelha, lá no início do gráfico. Agora a 25 graus. Então, bora procurar a temperatura a 25 graus. 25 vai ser um valor entre o 20 e o 30. Eu não tenho aqui o tracejado, não é isso? Mas sei que vai estar aqui nessa região entre 20 e 30. Então, eu vou pegar uma linha subindo aqui nesse meio, até tocar essa linha vermelha lá, ou laranja, enfim, e ir para a esquerda para chegar na solubilidade, tá bom? Então, sobe e vai. Aí deu a massa bem aqui nessa região, entre 90 e 100. Entre 90 e 100 eu vou jogar o quê? 95 gramas, tá? Vou jogar aqui 95 gramas. Por enquanto é que deu maior massa. Bora ver a letra D. A letra D, solução saturada do KNO3 a 25 graus. Bora procurar onde está o KNO3. Aqui é a linha roxa, olha. Está aqui no topo KNO3, tá? Agora eu tenho que encontrar 25 graus. 25 de novo, é aquela região que está ali, perto entre o 20 e o 30, tá? Eu vou subir uma linha, ali no aproximadamente 25 graus. Eu vou subir até tocar a linha roxa e vou para a esquerda para ver qual é a massa. Tá? Então, sobe a linha e vai para a esquerda. Deu aqui, olha, nessa região, entre 30 e 40, a gente vai chutar aí um valor de mais ou menos uns 32 gramas, porque ficou um pouco abaixo ali do meio, tá? E nossa última curva é do K2CR3, que é o dicromato de potássio, tá bom? Tá aqui essa linha vermelha, vermelho escuro, com a temperatura de 50 graus. Bora procurar 50 graus. Tá ali, eu não marquei, enfim. Só depois. Os 50 graus, tá certo? Subindo com ele tocando a linha vermelha e indo para a esquerda para ver a massa. A gente vai ver ali que vai ter a massa equivalente a 60, entre 60 e 70, vai dar uns 62, 63 também, tá? Então a gente vai colocar aqui a massa 62. Vou chutar aqui um valor 62. A pergunta é, assinale a solução que apresenta maior massa. Então, dessas alternativas, qual que tem a maior massa? A letra C. Essa seria a resposta dessa questão. Tudo bem? Então, pessoal, precisa ir com calma, com paciência, analisando esses gráficos. Vai ter bastante questões com gráfico, vocês precisam saber, tá? Lembre-se, gráfico ele não vem para atrapalhar, ele vem sempre para ajudar, sempre para dar uma informação.
e você precisa saber ler essa informação, tá ok? Tá certo? Então, eu vou encerrar por aqui minha aula, tá ok? Se tiver alguma dúvida, mandem lá no grupo, mandem uma pergunta, tá certo? E eu espero que dê tudo certo, tá? Vamos que vamos vencer mais um ano, tá bom? Um forte abraço em todos, até a próxima. Valeu, tchau!